Um estudo elaborado pelo Laboratório de Estudos sobre Organização da Pesquisa e da Inovação da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, em colaboração com a organização Repórteres Sem Fronteiras, apontou os cenários do jornalismo e que vive hoje um momento crítico entre ser adotado como um bem público, dada a sua relevância e função social, ou simplesmente colapsar. Para falar sobre este assunto e outros tantos, nós convidamos o jornalista Dalmar Condes. Ele é uma referência em sustentabilidade e economia. Ele é formado em comunicação social pela ECA, tem mestrado em modelos de negócios jornalísticos pela SPM e especialização em economia ambiental. Ele já passou por diversos meios de comunicação e uma das referências que se associa a Dalmar Condes é o portal Envolverde, o mais longevo a tratar de assuntos socioambientais no país. Então, sejam todos muito bem-vindos. Dal, é um prazer ter você neste encontro da Pjor. E eu queria então te ouvir sobre por que é importante falar em jornalismo hoje, no ano eleitoral de 2026, e qual é o papel do jornalista, enquanto profissional, neste panorama, para a democracia, sobretudo. Bom dia, Darlene. Bom dia a todos que estão aqui com a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer, Darlene, a oportunidade de conversar com você, com os colegas jornalistas, com todos que estão aqui nos assistindo, porque eu acho que uma das coisas mais importantes que nós temos nesse primeiro quarto do século XXI é a, a disruptura e a transição do jornalismo, né? O jornalismo que nós tínhamos, que era o jornalismo industrial do século XX, ele não atravessou o milênio, ele ficou para trás e nos mostra hoje uma, uma disrupção que não apenas incomoda, mas ah, de alguma forma desconstruiu o diálogo público, né? A imprensa, nos anos 90, que foi a década de ouro do jornalismo industrial, ela tinha um papel fundamental de pautar o diálogo público, né? O jornalismo profissional era quem buscava oferecer para a sociedade um contexto de informações, um contexto da realidade que permitia que as pessoas, de alguma maneira, tomassem suas decisões a partir de boas fontes, de bons dados, de boas informações. Nessa virada de século, isso foi diluído por diversos fatores, o principal deles é as grandes plataformas que ocuparam o espaço do jornalismo profissional, não apenas do ponto de vista de oferta de informações ou desinformações, mas também se apropriando dos recursos financeiros que financiavam o jornalismo, né? O jornalismo profissional do século XX era financiado por publicidade. Na sua grande maioria era financiado por publicidade. Neste século XXI, assim, nesse primeiro quarto do século XXI, as grandes plataformas que aí estão as mídias digitais, né? Facebook, Instagram, TikTok, e o Google e todos os outros penduricalhos que foram criados em termos de plataformas, eles se apropriaram de 90% da receita publicitária do planeta, não é do Brasil.
do planeta. Isso deixou para a produção do jornalismo menos de 7% de todo o bolo publicitário global, brasileiro e global, né? E é por isso que nós vemos os grandes jornais minguarem, as grandes estruturas jornalísticas minguarem, e por isso que nós vemos a dificuldade de se estabelecer novas mídias de uma forma profissional e financiada. Hoje, o jornalismo é uma atividade subfinanciada, né? Ele não tem recursos para isso. As grandes empresas jornalísticas buscam lá os seus caminhos, mas os pequenos projetos jornalísticos vivem praticamente da mão para a boca, sem ter acesso a recursos. Isso, agora, pegando a sua pergunta, Darlene, isto coloca a sociedade num caminho de desinformação muito perigoso, porque quando você não tem o jornalismo, um jornalismo profissional de qualidade, oferecendo informações credíveis, informações que ajudam as pessoas a tomarem as suas melhores decisões, você cai num limbo onde o oportunismo floresce. E o oportunismo que a gente vê hoje é a ocupação do espaço público promovido pelas plataformas por notícias falsas, né, as famosas fake news, que nada mais são que mentiras, não são notícias, na verdade isso é um contrassenso chamar de notícia, porque é a antinotícia, né? São mentiras e são manipulações. Manipulações que de uma certa forma, não são aleatórias. Quando nós pensamos, mas essas informações falsas, elas são pontuais e aleatórias. Não, não são. Quando você analisa de um ponto de vista macro, colocando tudo aquilo num conjunto, você vê que há um direcionamento. Há um direcionamento importante, tanto do ponto de vista comercial, quanto do ponto de vista político, né? Então, a falta de um jornalismo profissional competente e financiado, porque jornalismo é uma atividade econômica, jornalismo é uma profissão, jornalismo, eu sempre costumo dizer, jornalismo tem que pagar boleto, né? A falta de uma estrutura, de um arcabouço financeiro capaz de financiar a indústria do jornalismo faz com que a sociedade, com que o processo civilizatório tenha uma ruptura, que é exatamente o que nós estamos vendo hoje no cenário político nacional e global. Essa ruptura do processo civilizatório baseada em informações não creditíveis, que não têm um lastro de realidade. E isso nós podemos ver o tempo todo. Aquela foto, aquela imagem do Trump como Jesus Cristo, e pessoas defendendo o indefensável nas redes sociais, né? As mídias incapazes de reagir a isso por falta de abrangência de público, porque o espaço midiático ele está poluído, ele está extremamente poluído por centenas ou milhares de fluxos de informações que mais confundem do que ajudam a compreender a realidade. Então, Darlene, o jornalismo profissional, que é o jornalismo que nós defendemos aqui na PJ,
organização da qual eu tenho o orgulho de ser um dos fundadores e atualmente conselheiro, o jornalismo profissional é fundamental e eu quero ver se hoje, nessa conversa, a gente reforça essa importância do jornalismo profissional como fundamental para o resgate da praça pública, do diálogo público, para que, principalmente nós jornalistas, tenhamos a dimensão da nossa responsabilidade em relação a isso. Dal, vou só te interromper porque eu quis ver as pessoas aqui na galeria. Não estou conseguindo colocar você como na tela inteira, como você merece. Se você souber como fazer isso, me avisa. E eu queria saber se eu devo ou não já fazer a projeção da sua apresentação. Você me avisa. Eu acho que sim, eu acho que sim. Pode fazer. Por alguma razão, eu estou colocando você entre nós todos. Então, se a hora que eu conseguir, eu ponho de volta, tá bom, pessoal? Não tem problema. Então, Dal, você vai me avisando. Então, mas a demanda que a Darlene, que é a equipe da Peugeot me fez, foi falar sobre modelo de financiamento e riscos e oportunidades, né? Presente e o futuro do jornalismo. Por que isso? Porque a minha dissertação de mestrado na ESPM foi justamente sobre modelagem de negócios no jornalismo digital. Eu sou fundador da Envolverde, que é um site de notícias com foco em economia ambiental e sustentabilidade, que entrou no ar em 8 de janeiro de 1988. E foi reconhecido pela Sembra Media, uma organização americana de estudos da comunicação, como o mais antigo projeto de jornalismo nativo digital ainda em operação no Brasil. Teve outros, mas a gente está nesses quase 30 anos, 28 anos e pouco, ininterruptamente no ar, ou seja, produzindo e publicando notícias todos os dias. Então, eu sou uma espécie de estudioso e fóssil do jornalismo digital, porque quando eu comecei a trabalhar com jornalismo digital, as pessoas tinham aqueles modems que faziam aquele barulhinho que era horrível, clicava num link e ia tomar um café, porque dali a 10 minutos o link abria. Mas por que que eu resolvi fazer jornalismo digital já naquela época? Porque eu trabalhava numa empresa que era a Agência Estado, que na época, nos anos 90, foi uma das pioneiras no uso do digital para transmissão de jornalismo, mas ainda não na internet, por sistemas proprietários. E eu trabalhei um tempo na agência fazendo o levantamento e pesquisa sobre para que servia a internet nas empresas jornalísticas. E isso me levou a viajar por diversos países, a conhecer projetos e tal. Eu fiquei fascinado com a internet já nos anos 90. E esse fascínio me levou a criar a Envolverde, né? Não foi uma iniciativa sozinho. No meio do caminho, eu fui convidado pelo Programa de Meio Ambiente da ONU para editar um projeto no Brasil chamado Projeto Terra América, que era um suplemento de jornalismo ambiental que circulava em mídias impressas, e fiz uma parceria com a agência Interpress Service, uma agência internacional de notícias, que acabou sendo uma espécie de benchmarking da Envolverde, né? Então, foi uma iniciativa mais ou menos lastreada na realidade que eu vivia na época.
Mesmo assim, alguns colegas jornalistas chegaram para mim e disseram que eu era um maluco de estar largando a minha carreira como profissional, principalmente profissional de jornalismo econômico. Quando eu conheci a Darlene, eu era editor na área de finanças, na Gazeta Mercantil, e acho que um jornalista razoavelmente bem sucedido na área de economia. E, e alguns amigos disseram, você é maluco, você vai largar a sua carreira em jornalismo econômico para trabalhar com jornalismo ambiental, jornalismo digital, você está ficando louco, tal. Ninguém nunca mais vai te receber, você vai perder suas fontes, tal. Bom, eu sei que 30 anos depois eu ainda estou aqui fazendo jornalismo, a Envolverde ainda existe. A marca Envolverde é razoavelmente respeitada no mercado como uma marca de informação de qualidade e, e eu tenho o mesmo dilema que todo empreendedor do jornalismo, né? Primeiro comentário que eu quero fazer, pode mudar a tela, por favor? Primeiro comentário que eu quero fazer é uma coisa que está nessa segunda tela, que é sobre a concentração de recursos publicitários, né? As agências de publicidade, elas falam sempre que, não, a gente coloca o recurso de acordo com critérios econômicos, critérios de público, tal. Isso não é verdade, né? A concentração dos recursos publicitários não tem a ver com livre iniciativa e critérios, ela tem a ver com hegemonia, né? A construção de uma hegemonia para financiar determinadas linhas editoriais, né? E isso é uma coisa que basicamente exclui o jornalismo independente, a mídia independente, né? A gente pode ver na próxima tela, por favor, Darlene, que no nosso caso, a nossa luta deve ser essa que está aqui. A informação qualificada deve ser um ativo do desenvolvimento e não só um suporte para anúncios. O jornalismo tem sido trabalhado como suporte para anúncios. Todas as iniciativas que eu vejo, todas eu não digo, mas grande parte das iniciativas que eu vejo de criação de projetos de jornalismo na área digital, ele tenta ser um suporte para anúncios. Ele tenta criar um sistema, um conteúdo que seja um conteúdo que agrade anunciantes, que atrai anunciantes, quando, na verdade, nós precisamos construir um ecossistema de responsabilidade, onde a informação qualificada tenha um financiamento próprio, tenha uma capacidade própria de se autofinanciar, né? Aqui a gente tem um comentário da Adriana aqui. É incoerente fazer jornalismo. Eu não consegui ver o comentário inteiro, Adriana. Depois eu leio ele inteiro. Vamos para a próxima, Darlene. Então, o que acontece com o bolo da receita publicitária? A gente tem que lembrar sempre que o jornalismo nasceu em função da publicidade, ou melhor, o jornalismo impresso, ou seja, o jornalismo de grande público, nasceu em função da publicidade e sempre foi financiado pela publicidade, né? Os primeiros jornais, na verdade, lá atrás, no século XIX ainda, eram folhetos de publicidade que se descobriu que quando colocava anúncio, quando colocava notícias, o público ficava mais interessado. E aí ele se transformando naquilo que virou no século XX, que são jornais que trazem muitas notícias e muita publicidade. Uma coisa meio que irmanada com a outra, uma relação siamesa entre o jornalismo e a publicidade. Mas um dependia do outro e não havia, na medida do possível, e
sempre se disse que havia uma separação entre igreja e Estado, mas a influência entre a página de notícias e a página de publicidade sempre foi uma coisa muito vigiada pelo público, né? O público nunca gostou muito que houvesse uma mistura disso. Quando nós chegamos agora, nesse momento da disruptura e da transição para o jornalismo digital, o que está acontecendo é que houve uma desvinculação da necessidade do jornalismo para você atingir o grande público. A mídia dos anos do século XX vendia público, né? Você fazia uma publicidade num grande jornal na década de 90. Eu gosto da década de 90 porque foi meio a década de ouro do jornalismo industrial brasileiro. Você fazia uma publicidade porque você estava querendo falar com o público daquele jornal. E o público daquele jornal era fiel ao jornal por conta das notícias que aquele jornal trazia, por conta da linha editorial daquele jornal. Quando você passa para o digital e as grandes plataformas entram, você cria uma desvinculação entre a, a notícia, a publicidade e a propriedade do público. Os jornais eram proprietários de um determinado público. Aquele público que era assinante do jornal, aquele público que lia o jornal com frequência. A plataforma cria essa desvinculação. Então, hoje você tem grandes anunciantes, eles sempre existiram, né? São os grandes anunciantes que estão por aí espalhados nas plataformas e na televisão, que ainda é o veículo que ainda está subsistindo, e que o estudo que nós vamos, do Repórter Sem Fronteira, que nós vamos ver daqui a pouco, mostra que a informação em vídeo ela tem maior subsistência do que a informação em texto, ela tem uma sobrevida maior no tempo, de acordo com esse estudo, do que a informação em texto. Então, nesse funil, os grandes anunciantes eles querem grandes volumes. Ora, onde é que estão os grandes volumes? Os grandes volumes estão basicamente nas grandes plataformas. Você atinge milhões de pessoas ao mesmo tempo através da publicidade feita nas grandes plataformas, nas redes sociais, no Google, com a vantagem de que com a inteligência artificial você é capaz de obter uma segmentação absurda, que nunca foi possível na mídia convencional. Você quer falar com pessoas com determinadas características de dados e você consegue, através das plataformas, esse tipo de segmentação. Eu quero falar com homens na faixa de 30 anos, executivos com um nível universitário, com renda entre 5 e 10 e 15 salários mínimos. Não tem problema. Você coloca os dados lá e você vai aparecer para essas pessoas nas redes sociais delas e nas plataformas que ela visita. Então, os grandes anunciantes abandonaram essa coisa do financiamento do jornalismo para obter essa segmentação, essa capacidade de atingir grandes públicos. Aí entra o caso das grandes agências, as agências de publicidade. Elas atendem os grandes anunciantes. Então, o que elas fazem? Elas ajudam esse direcionamento. Elas são agentes desse direcionamento. E elas têm pouca diversidade na distribuição dos recursos publicitários. Elas colocam quase tudo nos mesmos lugares, porque elas já vão atingir os milhões de pessoas com as ferramentas das Big Techs. E as Big Techs e os grandes veículos, que eles ainda subsistem,
eles se apropriam de todo esse volume publicitário, né? Qual o impacto disso? O jornalismo segmentado, regional e especializado é deixado à margem. Não tem financiamento, ou é subfinanciado. Porque, e aí eu quero fazer um comentário muito de autocrítica, que é: nós, jornalistas, não somos bons empreendedores, na nossa grande maioria. Eu fiz curso de jornalismo, eu já dei aula em jornalismo e tal, e quando você entra numa faculdade de jornalismo, você aprende a ser jornalista. Mas o que é ser jornalista? É aprender a lidar com a notícia, com as diversas funções do manejo da notícia. Então, você tem editor, tem redator, tem revisor, tem um monte de gente que lida com a notícia. Mas a gente não aprende a olhar para o jornalismo como uma atividade econômica, a indústria do jornalismo. A gente nunca entendeu direito o que é a indústria do jornalismo e o que significa essa indústria do ponto de vista de como é que você financia, como é que você financia essa indústria, né? Então você precisa criar oportunidades de recursos para que essa indústria possa subsistir, pagar salários e cumprir o seu papel social. Nós não aprendemos a fazer isso nas faculdades de jornalismo. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E ainda hoje, com toda essa disrupção, as faculdades de jornalismo continuam formando jornalistas para serem empregados, não para empreender. Nós não temos cursos de empreendedorismo, de administração, de projetos jornalísticos. Se há algum, eu não conheço, né? Mas a maioria das pessoas com quem eu converso apontam a mesma falta de capacidade de gestão de projetos jornalísticos. E eu mesmo, que dirijo um projeto jornalístico há 30 anos, quando eu vejo as bobagens que foram feitas ao longo desse período, do ponto de vista de manter o projeto, de financiar o projeto, a ponto de que uma vez, há mais de 20 anos atrás, um amigo meu que é administrador de empresas entrou na empresa da Envolverde para fazer uma auditoria, me ajudar lá com a administração, e depois de quase um mês olhando os documentos, papéis e tal, ele virou para mim e falou: olha, eu tenho algumas informações para você. Eu falei: bom, quais são? A primeira é que isso aqui está uma bagunça. A segunda é que você está falido. E a terceira é que talvez isso aqui seja um bom negócio, né? E a partir daí ele me ajudou, foi o Fábio Salama, a partir daí ele me ajudou a reorganizar toda a estrutura da Envolverde, e realmente foi uma pessoa fundamental para que a gente pudesse existir até hoje, né? Apesar de hoje ele não estar mais na Envolverde, porque foi cuidar dos negócios da família dele, até hoje ainda temos a herança da organização dele. Darlene, vamos para a próxima. Vou desligar meu telefone, porque ele já tocou uma vez e pode ser que ele toque outras. Pronto. Então, uma das coisas fundamentais para que a gente consiga ter jornalismo de qualidade é sustentabilidade econômica. A independência do jornalismo depende da sustentabilidade econômica. Não dá para imaginar que nós vamos continuar, como muitas organizações que eu conheço,
fazendo um jornalismo com uma mão e tendo que buscar alternativas de financiamento com a outra, que não tem nada a ver com a atividade jornalística, né? Se financiando com atividades que são sequer marginais ao jornalismo, atividades que comerciais de compra e venda de coisas para tirar dinheiro para botar na produção jornalística, né? Então, sem recursos, e por isso que é fundamental nós compreendermos que é importante buscar meios de financiamento independente para o jornalismo. Sem recursos, o jornalismo torna-se refém de duas forças. Uma é o discurso homogêneo do capital. A pauta é ditada pelo anunciante ou para o anunciante. Ou seja, o anunciante te diz o que ele quer que se publique, ou você faz coisas para atrair o anunciante. Então, o jornalismo independente morreu nesse caso. A outra alternativa é a ditadura do algoritmo, né? A profundidade trocada pelo clickbait. O que é isso? Eu vivo ouvindo isso de supostos coaches. Você tem que fazer matérias que o SEO do Google reconheça e dê destaque. Você passa a escrever para o algoritmo. Você não escreve mais para o público, você escreve para que o algoritmo goste da tua matéria e dê maior visibilidade a ela nas plataformas. É uma coisa absolutamente sem sentido. Quando eu já fiz vários desses cursinhos de como é que você dá destaque para sua matéria, assim, assado, ou já conheço vários caras que trabalham com isso, e eu fico olhando e falo, mas escuta, mas esse não é a notícia. O destaque não está na notícia, o destaque está numa frase que o Google vai achar bonitinha e que vai colocar no destaque. Vai te dar destaque nos mecanismos de busca, ou vai te dar destaque na distribuição de notícias pelo LinkedIn, Facebook e Instagram e todas essas outras coisas. Então, a ditadura do algoritmo, ela faz com que a gente não possa tratar em profundidade os temas, porque ele não vai receber o destaque que os algoritmos acham que deve ter. Né? Então, a conclusão disso é que não há independência real sem saúde financeira. A independência vem da capacidade que você tem de se autofinanciar e de financiar a produção jornalística, e de financiar e pagar salários, de financiar e pagar freelancers, de alguma maneira você ter recursos para manter o negócio jornalístico. E é muito importante que, quando a gente fala de sustentabilidade econômica, a gente está falando de um negócio, o jornalismo como um negócio. Isso não quer dizer que é um negócio que vai vilipendiar o jornalismo. Não, é um negócio para manter o jornalismo, para financiar o jornalismo. Ele tem que ter uma estrutura organizacional que permita ser financiado. Né? Eu sou de uma geração que tinha emprego, né? E era ótimo. Eu adorava ter emprego. Né? A gente trabalhava com horário mais ou menos fixo, não muito, mas mais ou menos fixo. A gente ganhava salário no fim do mês, tinha férias, 13º, tinha tudo que tinha direito.
E eu cheguei a ser razoavelmente bem pago nessa atividade de empregado, né? Mas isso não existe mais. Então, ah, a gente precisa, de alguma maneira, encontrar modelos de organização da atividade jornalística que permita financiar. Tem muita gente que saiu dessa minha época do emprego e já jogou a toalha, porque virou e falou: olha, eu não sei fazer isso, eu acho um absurdo ter que lidar com o negócio do jornalismo, porque isso não é coisa de jornalista. Eu lamento muito ouvir isso toda vez que eu ouço, porque a gente está tirando da gestão do projeto jornalístico a experiência de profissionais de décadas na produção jornalística. Nós precisamos da experiência da produção jornalística. Nós temos uma nova geração. Eu gosto muito quando eu vejo jovens jornalistas hoje falando que querem ser influenciadores, que querem ter um projeto, que querem criar coisas, porque isso é muito importante. É desse espírito empreendedor que nós vamos construir o novo ambiente digital do jornalismo. É a partir da vontade de se construir um ambiente econômico para o jornalismo, que não significa só também viver da publicidade. Assim, a gente vai chegar nisso, mas não é só isso. Vamos no próximo, Darlene. Uh, né? Aqui é só mais uma complementação daquilo que eu estava falando. As métricas que inviabilizam, né? Uh, Métrica tradicional, bonificação por volume. Isso aí era horrível nas agências de publicidade, ainda é. Elas bonificam o anunciante por volume no mesmo lugar. As mídias também bonificam por volume na mesma mídia. Isso dá uma concentração em grandes players e é uma prática regulamentada das agências. Na realidade digital, que é a que nós vivemos, tem o custo por mil, CPM, ou o custo por clique. O foco é em performance numérica, obsessão por volume vazio. Eu atinjo 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas por dia. Tá bom, mas quem são essas pessoas? Qual é o interesse delas? Não. E o que isso tudo ignora? Ignora a qualificação da audiência, o impacto social da notícia e temas complexos. São coisas que ficaram fora do radar. Não é? Qualificação da audiência. Eu falo pela Envolverde, por exemplo. A gente tem uma audiência altamente qualificada de profissionais da área de sustentabilidade, advogados que trabalham com o meio ambiente, professores universitários que trabalham com informação de sustentabilidade e meio ambiente, profissionais liberais, público de 30 a 60 anos, não é um público adolescente, nós praticamente não falamos com um público muito jovem, isso não tem valor para atrair. O impacto social da mídia. Reportagens que falam de coisas realmente importantes, que tenham relevância para a sociedade. Isso também não é qualificado, não é medido. E temas complexos, né? Quanto mais complexo o tema, menos interessa para eles. Menos interessa. Agora, há pouco tempo, saiu o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Eu produzi uma reportagem, fiquei quase um mês trabalhando numa reportagem sobre os impactos do ECA digital. Tal. Publiquei a matéria, o pessoal lá do Outras Palavras me pediu para republicar, eu falei, pô, tudo bem, pode republicar. Tal. Quando eu vi lá no Analytics o interesse sobre a matéria, estava mais ou menos igual a qualquer bobagem que se publica. Porque o algoritmo não reconhece isso como um tema fundamental. Né?
Então, aí melhorou é porque eu peguei, usei o meu mailing para mandar a matéria para pessoas que eu acho fundamentais, como difusores de notícias de opinião, de reportagens e tal. Mas a gente tem uma batalha aí, que é a batalha do acesso ao público, né? Reconquistar a capacidade do jornalismo de chegar ao público, ao seu público, e, de alguma maneira, incidir sobre as decisões e sobre a realidade do cotidiano. A próxima, Darlene. Deixa eu ver aqui. Bom, então vamos lá. Também o cenário é esse, pronto, acabou, deixa o cenário lá. Agora vamos falar um pouco sobre a urgência de novos modelos, né? A transparência algorítmica, né? É saber onde o anúncio é exibido, combate à desinformação, né? A gente, nós jornalistas, temos que estar engajados em não só nas nossas mídias, mas em organizações que batalham pela transparência do algoritmo. O que significa transparência algoritmo? Significa que os critérios para a decisão do algoritmo têm que ser públicos. Como que um algoritmo decide o que é importante e o que não é, tem que ser critérios públicos e discutidos com a sociedade, com instâncias da sociedade. Não pode ser uma caixa preta dentro lá das big techs. Meia dúzia de bilionários planetários decidem exatamente que tipo de informação deve chegar para a sociedade, que tipo de informação deve ser bloqueada. É isso que os algoritmos fazem. Eles decidem o que você vai ler e o que você não pode ler. O que você vai assistir e o que você não pode assistir. E no meio disso, eles enfiam um monte de ruído, um monte de coisas que não têm a menor importância, mas que por algum motivo chamam a atenção das pessoas e ocupam espaço na cabeça das pessoas, ocupam espaço no intelecto, ocupam espaço no cenário da cultura, né? Quando você abre uma rede social dessas, agora, inclusive, eu conversei com vários psicólogos e pessoas que estudam a relação das redes sociais com o cérebro das pessoas. A minha matéria tinha foco em primeira infância, mas eu conversei com as pessoas sobre um monte de coisa. E tem uma coisa que é a rolagem infinita. As pessoas entram numa rede dessa, o TikTok da vida, o Shorts do YouTube, tem vários desses, o LinkedIn, não, o Instagram também tem isso, e vai tendo uma rolagem infinita. Você vai pulando de bobagem em bobagem por segundos, alguns segundos em cada uma. Isso vai ocupando o seu cérebro, vai ocupando e vai amortecendo a sua capacidade crítica em relação ao que você está vendo. Se num adulto isso faz mal, imaginem o que isso faz com uma criança com 5 anos de idade. É vício em dopamina. Então, as plataformas criaram um mecanismo que é igual à droga. É um vício em dopamina. O cara que cheira cocaína, ele está buscando dopamina. É o que a droga oferece, ela oferece dopamina. O teu cérebro acende. Seu cérebro acende. Um dos meus entrevistados me mostrou uma ressonância magnética de um cérebro em operação, funcionando no momento em que está fazendo essa
essa navegação infinita nas redes sociais. O cérebro acende. É tanta coisa, tanta informação, tanta coisa ao mesmo tempo, que você não tem mais, você perde completamente o senso crítico. Então, é muito e no caso do ECA digital, isso foi proibido. Esse tipo de coisa está proibido para crianças, mas não está proibido para os adultos, para os adolescentes e adultos. Está proibido para crianças menores, né? Então, o que é necessário? Quando se fala de transparência e algoritmo? É a sociedade assumir o controle sobre os critérios. O que pode e o que não pode. E ser uma coisa aberta, as pessoas, código aberto. Valorização do nicho. Reconhecer o valor de comunidades engajadas ou reconhecer o valor de mídias que trabalham em determinados nichos, o que é muito importante. Mídias que trabalham, mídia das quebradas, publicações de gênero, publicações que trabalham com, sei lá, gente, uma grande variedade de temas que tem aí. Hoje tem centenas de publicações que trabalham nichadas, que cada uma vai num determinado, numa determinada linha editorial que atinge um determinado tipo de público. É preciso haver uma negociação com as grandes agências de publicidade para que essas mídias recebam recursos. É muito importante que as organizações jornalísticas, e isso é uma coisa muito que a exceção da AJOR, que é a Associação de Mídias Digitais, nós somos muito subrepresentados do ponto de vista do negócio jornalístico, né? A gente precisa ter a capacidade de sentar com os grandes players do mercado de comunicação de igual para igual e negociar critérios. Falar, olha, é preciso financiar esse tipo de coisa, é preciso financiar o jornalismo. E isso não significa só trabalhar com o mercado publicitário, isso significa trabalhar com grandes doadores de verbas, com grandes doadores de recursos, com os grandes financiadores de atividades sociais, né? Governo do Estado, governo federal, governos municipais, fundações, institutos e fundações, sejam eles empresariais ou não, para que haja uma política de reconhecimento da importância do jornalismo e do jornalismo de nicho, porque você consegue incidir com políticas públicas se você lida com nicho. Você consegue trabalhar, por exemplo, com políticas públicas voltadas para públicos específicos e não simplesmente uma coisa generalizada. A mídia local. A mídia local é fundamental. O Brasil tem grandes desertos de notícias. Isso já foi tratado aqui na PJ, num dos eventos anteriores, essa discussão sobre os desertos de notícias. Esses desertos de notícias existem basicamente porque não há financiamento para mídias locais. Não há como uma mídia local sobreviver se ela não tem um financiamento. E aí você fica pensando, não, mas como é que se financia uma mídia local? Né? Como é que se financia? Porque a publicidade local é muito efêmera, muito pequena, se nós vamos falar nisso, né? Políticas públicas. Há que ter políticas públicas para isso. Eu acho muito difícil
associar verdade com o capital. O capital sempre, não consegui ler até o fim. O capital, mas eu imagino, o capital sempre se impõe. Por isso que é importante, Luiz, que a gente tenha diversificação de fontes de recursos. A gente precisa trabalhar com uma diversidade de fontes de recursos, mas a gente precisa incidir sobre todo o fluxo de recursos do financiamento à notícia, né? Uh, no passado, a gente tinha um monte de jornais, revistas e produtos independentes que acabavam sendo financiados por uma série de atividades, algumas pequenas empresas, algumas associações de classe, algumas entidades que, que o jornalismo resiste. Estamos trabalhando em ambientes digitais. O problema é que não estamos sendo também não Remunerados. remunerados. É verdade, o jornalismo resiste. O jornalismo resiste, Adriana, e vai continuar resistindo. Agora a gente precisa ser remunerado, né? Essa coisa do o jornalismo é um sacerdócio, desculpe. O jornalismo não é um sacerdócio, o jornalismo é uma profissão. E profissão tem que ser remunerada. E não dá para a gente falar em profissão se você não tem uma estrutura organizacional que coloque o jornalismo entre as atividades econômicas da sociedade. O jornalismo é uma atividade econômica e uma atividade que incide sobre a economia e incide sobre a estruturação da sociedade. Incide sobre a política, sobre a economia, sobre a moral e o bom costume, sobre a organização social, sobre todos os aspectos da vida de uma sociedade. Então, ele não pode ser tratado como uma atividade marginal, porque ele não é, né? Ele é uma atividade central do processo civilizatório. Mas é uma atividade que bota medo, né? Os poderosos não gostam do jornalismo. Então, o que hoje nós estamos passando por uma na Folha de hoje leio uma matéria que menciona o Brasil Paralelo. Sobre Não, a ideologia de grande gênero, imprensa, como regulamentar a informação sem ferir a liberdade de expressão. na verdade, a gente não tem que regulamentar nada, já existem leis que dizem o que pode e o que não pode do ponto de vista do diálogo público. Isso não é isso que tem que ser regulamentado. O que tem que ser regulamentado é o uso das plataformas, é o algoritmo, é a forma como as plataformas trabalham e ganham dinheiro em cima de fake, em cima de notícias falsas. Isso é que tem que ser regulamentado. É a estrutura do algoritmo e como é que ele privilegia algo que dá maior engajamento. A métrica do engajamento é assim, gente, tem uma velha máxima do jornalismo que é no news, good news, né? E tem uma outra que diz que notícia boa não. Como é que é? Boas notícias não geram público. Boas notícias. Ora, o que gera público? Marshall McLuhan dizia que notícia é só ruim para alguém ou por alguém. Isso, isso. É por isso que quando a gente liga um canal de televisão popular, você o dia inteiro você vê os caras falando de crime, falando de absurdos, de coisas absolutamente deploráveis, né? O que a plataforma, o algoritmo faz é a mesma coisa. O algoritmo fica procurando notícias ruins, ele fica procurando coisas que possam atrair engajamento.
e as pessoas têm uma sede por sangue. Eu não entendo direito da onde vem essa ânsia por desgraça. E as fake news entraram nessa linha assim como uma luva. Elas entraram como uma luva, né? Bom, democratização do capital, abertura para novos investimentos e fundos de fomento. Eu defendo muito a criação de fundos de fomento. O que são fundos de fomento? São fundos para financiar projetos de jornalismo independente. Da onde vêm recursos? Os recursos podem vir de qualquer lugar, recursos públicos, recursos internacionais, recursos de institutos e fundações, porque o importante é o modelo de gestão desses fundos. Como é que eles vão aplicar os recursos? Eles precisam ter muita transparência, muita clareza em como é que você seleciona projetos e como é que você aplica esse recurso, como é que você aplica esse dinheiro. Mas um fundo, ele pode servir muito bem para, não apenas para financiar startups, mas também para oferecer uma certa estabilidade para alguns projetos que sejam de extrema relevância. Né? Ela fala, olha, a gente garante para você, por exemplo, 30% da receita necessária para manter o projeto e você vai conseguir trabalhar melhor para conseguir obter os outros 70%, ou coisa do tipo assim. Então, é muito importante. Luiz, os fundos de fomento têm que ter regras. Eu peço licença para vocês um pouquinho só. Aproveito para ler aqui que o Luiz Tadeu está falando. Imagina a Revista Oeste e a Gazeta do Povo usando recursos de fomento. Não, mas como eu estava dizendo, os fundos de fomento têm que ter regras. Gente, eu vou pedir para vocês uma licença de 5 minutos. Eu vou sair 5 minutos do ar, tá bom? Eu volto em menos que isso. Tá. Enquanto isso, eu aproveito para falar para vocês, já que o Dal estava falando sobre modelos de financiamento, a APJOR é uma associação que defende exatamente isso, que o jornalismo, claro que ele tem o exercício do caráter, né? Ele tem um compromisso com a verdade, com a ética, mas também ele é uma forma de sustento. Então, a APJOR, ela nasceu com esse propósito de criar ou de discutir a criação de um conselho para que pessoas, por exemplo, como vou até citar o Alan dos Santos, né, personificando uma pessoa que se diz jornalista para disseminar desinformação intencional e tudo mais. Então, o APJOR nasceu dessa maneira. E hoje em dia, com a fragmentação das mídias, com a mudança do cenário do jornalismo, né, e do mundo da comunicação, a gente acaba transitando por uma outra esfera, para discutir quais são os caminhos da profissão. Então, por isso que foi a ideia de criarmos este ciclo de debates para discutir o futuro do jornalismo, né, e os possíveis jornalismos. E daí é, primeiro que eu quero fazer um comercial e dizer a vocês que a gente precisa de colaboração também. Tornem-se membros da PJOR. A mensalidade, a anuidade, aliás, é baratíssima. A nossa vice-presidente aqui presente, a Mara Ribeiro, costuma dizer que se você dividir por 12, não dá nem uma cerveja. Então, vale a pena colaborar com essa iniciativa, porque nós estamos fazendo um projeto piloto chamado o Diretório de Jornalistas, e onde a gente está concentrando uma série de informações como se fosse uma espécie de currículo Lattes dos profissionais de comunicação e jornalismo. Então, a gente precisa dessa verba e também o nosso site está passando por uma reformulação e queríamos contar com a colaboração de vocês
para que a gente também conte com associação, novos associados, doações. Nós, inclusive, estamos também elaborando uma palestra, um seminário, um ciclo de conversas para debater a questão da ética na eleição, porque o ano de 2026 promete ser muito desafiador desse ponto de vista, dessa perspectiva, né? E aí eu cito, antes de mencionar um pouco mais sobre o estudo que o Dal falou, do Laboratório de Inovação da Unicamp e da Repórter Sem Fronteiras, eu queria contar um pouco sobre um outro levantamento feito pela Observatório Lupa, que é da agência Lupa. E esse relatório apontou que como o ano passado, de 2025, foi pautado, a desinformação ela foi voltada para crimes financeiros, em 2026 o que a agência pública espera é que a desinformação seja usada como ferramenta política. Então, o Dal já voltou aqui. Eu ia falar um pouco mais do estudo, mas acabei falando da desinformação e também aproveitei o modelo de financiamento que você falou e convidei todos a fazerem parte da PJOR, a colaborar, a serem membros, a doarem, para que a gente possa colocar no ar o nosso diretório, o novo site e influenciar políticas públicas. A palavra está contigo, Dal, querido. Isso é muito importante, Dalene, a organização dos jornalistas em entidades, não apenas nas entidades tradicionais, né, FENAGE, sindicatos e tal, é muito importante, porque isso vai nos dar uma capacidade de incidência política maior. Então, mas retomando uma das coisas que foi dita aqui, que é a apropriação pelos fundos de fomento, a apropriação pelos fundos de fomento por determinados grupos, né? Acho que foi o Luiz Tadeu que colocou isso. Foi o Brasil Paralelo, Revista Oeste, ele É. mencionou. Gente, os fundos têm que ter regras, tem que ter regras públicas, né? Então, por exemplo, se a APJ for membro do conselho de um determinado fundo de fomento, ela vai definir qual é o tipo de jornalismo, vai ajudar a definir num grupo de conselheiros qual é o tipo de jornalismo que vai ser financiado e quais são as regras para se obter recursos desse fundo. Claro que vai haver fundos da direita também. Não, isso não é uma coisa. A democracia tem disso. Você tem a regra para a criação de fundos em geral, e aí vai ter fundos para financiamento de projetos ligados à sustentabilidade, projetos ligados a meio ambiente, projetos ligados a ideologias. Vai ter de tudo, só que as regras são transparentes, né? A transparência é a chave. Tudo tem que ser muito transparente e tem que ser auditado, né? Você tem que ter mecanismos de auditoria e você tem que ter, e aí você tem que também aplicar as mesmas regras do direito civil que diz o que pode e o que não pode. Você não pode financiar um fundo que vai financiar uma mídia de louvor ao PCC. Não pode. Por quê? Porque é ilegal. A gente se preocupa muito com, nós precisamos criar leis e regras para o ambiente digital. O ambiente digital nada mais é do que um espelho do ambiente da realidade física. O que não pode no mundo físico não pode no mundo digital. É simples assim. Claro, você precisa de determinadas adaptações para poder aplicar especificamente no cenário da realidade digital. Mas não.
pouquíssimos são os crimes novos. Os crimes são transpostos da realidade para o digital, né? Então, a próxima tela, por favor, Darlene. Agora eu queria falar um pouco sobre esse relatório Futuros do Jornalismo, cenários e implicações para o jornalismo íntegro e de confiança para os próximos 10 anos. Bom, antes de entrar um pouco nisso aqui, o mote disso é modelagem de financiamento, né? Então, gente, o que dá para as mídias independentes fazerem, né? E isso está num trabalho. Eu botei um link no final dessa apresentação que fala de um estudo da Sembra Mídia sobre modelagens de negócios que estão sendo usadas por mídias no mundo inteiro. Mas você pode fazer eventos, você pode promover concursos e coisas do gênero que atraiam público, você pode fazer projetos de financiamento de reportagens especiais, buscar financiamento específico para determinadas reportagens. Você pode... E uma dica: a gente critica muito, muito, muito as emendas parlamentares, né? Todo mundo critica muito as emendas parlamentares. Há uns anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, a Darlene trabalhou nesse projeto. A Envolvente conseguiu uma emenda parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo para fazer um projeto sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, capacitação de professores da rede pública sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Conseguimos um recurso e fizemos um belíssimo projeto mostrando o que é cada um dos ODS, com entrevistas com especialistas em vídeo, a criação de um site, né? O projeto chamou-se Maratona ODS, e nós fizemos com emenda parlamentar de um vereador, né? Um tempo depois, um deputado estadual de São Paulo, que tem como base o Pontal do Paranapanema, que é uma das regiões mais pobres do estado depois do Vale do Ribeira, nos chamou e falou: pô, gente, eu precisava fazer um estudo sobre quais são os melhores vetores para o desenvolvimento sustentável da região do Pontal do Paranapanema. E nós recebemos um recurso de uma emenda parlamentar para fazer um estudo, que foi um estudo de quase um ano, que nós ficamos pesquisando e fazendo reportagens no Pontal do Paranapanema. Depois fizemos seminários, fizemos uma publicação, apresentamos o resultado para todos os prefeitos da região do Pontal, com emenda parlamentar e projeto jornalístico da melhor qualidade. Né? Projeto jornalístico da melhor qualidade. Então, principalmente no jornalismo local, há como procurar um parlamentar, porque eles têm o recurso. O recurso está lá. Eles vão usar ou para fazer, sei lá, alguma ação para os eleitores dele, ou podem usar para um projeto que seja um projeto interessante, um projeto bonito, bom de se fazer, um projeto que financie o jornalismo. Então, eu não tenho medo de uma emenda parlamentar. O recurso existe, ele está lá, o vereador vai ter que aplicar. Então, identifique um vereador que possa financiar um projeto que vai fortalecer o jornalismo local, prepara o projeto, vai lá e apresenta, fala: olha, está aqui. Esse tipo de projeto passa por auditoria, por fiscalização, e alguns deles ainda passa por uma auditoria que é sorteada pelo Ministério da Justiça. Então, não
tenha medo de obter recurso público para financiar projetos na área do jornalismo, porque essa é uma boa aplicação do recurso público. É melhor do que usar para corrupção, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é promover eventos. Promover eventos é uma coisa muito legal e dá certo. E você consegue não só cobrar ingressos, como também financiar coisas locais. Então, abre um pouco o seu leque de opções de como tirar dinheiro, como obter dinheiro. Vamos lá para... sim, eu queria saber que essa é uma leitura sem compromisso, tá? Do relatório. Não é eu vou falar do relatório. E aqui é um disclaimer só dizendo que o relatório foi conduzido pelo Laboratório de Estudos sobre Organização e Pesquisa e Inovação do LabGeop, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em colaboração com a organização Repórteres Sem Fronteira. O objetivo é identificar e analisar cenários alternativos com possíveis futuros para o jornalismo íntegro e de confiança, isto é, comprometido com o método de produção jornalística e com a integridade informacional. Próximo. Eles identificaram 4 cenários. E os cenários são preocupantes, né? E eles também, e o estudo projeta os cenários para 2035, ou seja, foi feito em 2025 e publicado agora em março desse ano, e projeta até 2035. No cenário A, ele fala do jornalismo como refém das plataformas, que é muito do que a gente falou aqui no começo. O cenário B, que é o cenário que eu defendo, que é o resgate da praça pública qualificada. O jornalismo é uma praça pública. O jornalismo é onde as pessoas não apenas obtêm informações, mas também multiplicam essa informação. O cenário C, o futuro é local, com o que eu também concordo. O jornalismo local é o jornalismo com melhores chances de sobreviver. O jornalismo local fala para a pessoa da vizinhança. Ele dá uma informação. O jornalismo local tem muito prestação de serviço. O jornalismo local tem uma informação de maior relevância pela proximidade com o público. Essa proximidade com o público. Nos Estados Unidos, existem leis e regras, muitas delas estabelecidas por condados, né, por cidades, que obriga que a cidade tenha recursos para manter jornalismo local, manter jornais locais. E algumas, inclusive, impedem que esses jornais locais façam parte de redes de jornais. Mantenham sua independência como um projeto local. Bom, e o cenário D é a catástrofe, né? É o holocausto, é o fim do jornalismo. Então, a gente vai dar uma pincelada em alguns desses cenários. E aí eu vou fazer isso muito rapidamente para que a gente tenha algum tempo para conversar, tá, gente? O cenário A, as plataformas digitais consolidam-se como as principais intermediárias da informação, tornando o ecossistema informacional pouco diverso e concentrado em grandes centros. Nesse ambiente, o setor depende de sua capacidade de adaptação às lógicas algorítmicas e tecnologias de IA para garantir audiência. Grandes conglomerados são os principais beneficiados. A gente já falou sobre isso lá atrás, então vamos passar para a próxima. Cenário B, a praça pública qualificada.
A combinação de regulação eficaz das plataformas e políticas públicas voltadas para a valorização do jornalismo cria um ambiente mais equilibrado para a circulação da informação. O jornalismo se fortalece como um bem público a ser defendido e a maior diversidade de atores, produtos e notícias. Regulação. Basicamente, regulação, né? O cenário C, o futuro é local. Em um ambiente informacional altamente fragmentado, apostar na proximidade com audiências promove o crescimento de iniciativas locais, comunitárias e de nicho. Modelos de financiamento baseados em vínculos identificam e garantem a retenção da audiência, mas não garantem por si só padrões consistentes na aplicação do método jornalístico. Ou seja, eles alertam para a necessidade de qualificar o jornalismo local, fazer com que ele seja um jornalismo também baseado em método. Próximo, o fim do jornalismo. O holocausto, a catástrofe. A imprensa perde espaço para sistemas automatizados de produção de conteúdos e para as redes de propaganda e desinformação. O jornalismo íntegro e de confiança enfrenta graves dificuldades para manter sua função social e produzir informação valorizada e consumida pelo público. Ou seja, as plataformas dominam. Se nós, enquanto jornalistas e enquanto organizações de jornalismo vinculadas e organizadas, estruturadas junto com as organizações da sociedade civil, não agirmos, este é o cenário que vai rolar. Esse é o cenário que vai acontecer. Porque esse é o cenário inercial do momento que nós estamos vivendo, né? Estratégias de resistência, enfrentamento à desinformação, estruturar iniciativas permanentes de monitoramento e checagem de conteúdos para identificar informações enganosas e produzir verificações acessíveis ao público. Ou seja, cada jornalista tem a obrigação de atuar sobre a fake que ele identificar. Cada projeto tem a obrigação e o dever de ser um farol contra as notícias falsas. Redes de cooperação, isso é fundamental. Isso é estruturante e é fundamental. Estabelecer parcerias entre organizações de jornalismo locais, regionais e nacionais para ampliar o alcance territorial, compartilhar programas de capacitação profissional e estruturar projetos conjuntos de monitoramento da desinformação. A cooperação com universidades também pode ampliar a capacidade investigativa sobre desinformação. Aqui ele está falando muito dessa a capacidade de cooperação no contexto da produção jornalística, mas eu vou além. É a capacidade de redes de cooperação no contexto do movimento social pela defesa da informação do jornalismo de qualidade para a sociedade. Uma coisa bem mais ampla e bem mais articulada. Diversificar modelos de sustentabilidade financeira, combinar publicidade, inclusive segmentada, assinaturas, membresia, filantropia, editais e fundos públicos, de modo a construir vínculos de identificação e confiança com a audiência e fortalecer a retenção do engajamento. Por exemplo, as emendas são fundos públicos. Tem o nome de emenda, mas é um fundo público. E você apresentar um projeto que vai ter recurso de uma emenda, você estará acessando um fundo público para a produção de um conteúdo ou de um projeto que seja um projeto de jornalismo qualificado, um projeto que tenha o viés da informação pública. Investir em educação midiática. Parceria com escolas e universidades para capacitar diferentes segmentos da população, reconhecer fontes de jornalismo. Letramento midiático, gente. A gente precisa trabalhar com letramento midiático. As pessoas não sabem a diferença entre uma informação jornalística e uma opinião. Nem sequer dentro da própria mídia. Você tem uma reportagem e você tem uma coluna de opinião. Muita gente acha que é tudo a mesma coisa. Ou você tem uma notícia num jornal, uma informação num produto jornalístico,
e um post numa rede social. E as pessoas acham que é a mesma coisa, que a rede social é informação pública qualificada. Advoca-se para o fortalecimento do ambiente regulatório do jornalismo. Atuar regularmente em fóruns e processos sobre normas, leis que protejam e fortaleçam o jornalismo íntegro, de confiança e reduzam os espaços da desinformação. Ou seja, associem-se à APJ. Vamos fortalecer a nossa entidade para trabalhar com advocacy. A APJ pode e deve ser um mecanismo importante de advocacy. E, a partir disso, do fortalecimento da entidade, se organizar com outras entidades para a defesa de uma regulamentação de pontos específicos e de um cenário mais complexo de regulação e transparência dos algoritmos e projetos de letramento midiático e tudo o que está em volta disso. E, por fim, duas leituras que eu sugiro fortemente é do Ponto de Inflexão Internacional, que é um estudo de impacto com inovação e ameaças à sustentabilidade dos empreendedores de mídia digital na América Latina, Sudeste Asiático e África, e o estudo Futuros do Jornalismo. O link está nessa... Darlene, eu sugiro que essa apresentação seja distribuída. E depois disso, a gente tem mais alguma coisa? O que mais que a gente tem? Tem esse sou eu, a Darlene já me apresentou. Sou jornalista, blá, 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 sou jornalista há mais de 40 anos. Eu estou com 70 anos, trabalho em jornalismo desde os 20, faz 50 anos que eu sou jornalista, né? Eu sou neto, filho e pai de jornalista. Então, eu vivo jornalismo praticamente desde que... Eu sou neto, filho, enteado e pai. E padrasto de jornalista. Né? E esse sou eu em alguns momentos aí. Na Carta Capital, quando eu trabalhei lá durante alguns anos sendo colunista da Carta. Aqui no meio, uma matéria que eu fiz nas barrancas do Rio Tapajós. Eu naveguei quase 200 quilômetros numa voadeira pelo Rio, sentadinho aqui no palco do Congresso de Jornalismo Ambiental. E aqui embaixo eu estava falando alguma coisa para alguém que eu não lembro o que era. É isso, gente. Eu agradeço muito a paciência e boa vontade de vocês de estarem aqui para a gente conversar nesse sábado de manhã. Eu lembro que era esse momento. Você estava na palestra com o Meirelles para o lançamento do livro do Krasberg, o nosso artista. Pode ser, pode ser. Lançamento do livro. Aliás, o João Meirelles é uma pessoa maravilhosa, adoro ele. E o livro está fantástico, né? O livro está ótimo. Dalcin, só respondendo algumas das questões, será emitido o certificado. As pessoas que se inscreveram têm aqui, a gente tem os vossos e-mails e mandaremos tanto a apresentação com os links sugeridos pelo Dal, quanto o certificado. A Adriana Amaral é, ela faz uma consideração. Janja fez uma fala importante sobre o quinto poder, como ela chamou as redes sociais ontem em Barcelona, sobretudo sobre os perigos da desinformação e a importância da regulamentação. Você quer comentar isso, por gentileza? Isso é muito do que a gente já falou hoje. É preciso que a gente tenha mecanismos de regulação dos algoritmos de tal forma que eles parem de oferecer
visibilidade para as notícias falsas, porque essas geram engajamento, e no caso, o modelo de negócio deles é engajamento, engajamento gera dinheiro. Então, é preciso que isso seja extremamente regulamentado e punido de acordo com a lei e as leis que já existem. A gente não precisa criar leis novas para que a gente não tenha essa disseminação de informação tóxica, que não é só notícia falsa. Você tem informações tóxicas que fazem mal para as pessoas, que fazem mal para a sociedade, né? E é nosso papel fazer um debate muito sério sobre os limites da liberdade. Quais são os limites da liberdade? Onde é que elas... Porque quando a gente fala qualquer coisa que cerceia a liberdade, isso dá urticária nas pessoas. Liberdade tem limites. No mundo real, no mundo físico, eu não posso acusar a Darlene de algo que ela não é. Eu não posso ofender a Darlene, eu não posso fazer nada que a lei não considere como ilegal, agressivo, ou que permita ela me processar. Por que isso não vale também para a mídia digital? Eu não, se pessoalmente eu não posso fazer, por que eu posso fazer? Porque eu estou escondido atrás de um algoritmo. Ô, Dal, esses dias eu estava relendo o livro do Cláudio Abramo, A Regra do Jogo, e ele ali comenta algo interessante que eu imagino que permaneça e queria te ouvir, que a liberdade de imprensa, na verdade, é a liberdade de expressão dos grandes veículos de comunicação que representam a nossa elite econômica financeira. Não é? Tanto é que a gente sempre comenta de um estudo que, se vocês não conhecem, vale a pena ir atrás, que é uma reportagem da Piauí que aponta que 8 entre os 10 portais de economia e finanças e negócios mais visitados, com maior audiência, são geridos por corretoras de valores, sócios de bancos e representantes do mercado financeiro, né? Então, como sobreviver a isso? Diversidade das mídias. O digital nos oferece isso. O digital nos oferece diversidade, né? Essa concentração das mídias econômicas nas mãos do mercado é uma coisa que, bom, eu pessoalmente trabalho combatendo isso há muito tempo. Eu fui chefe de redação do Dinheiro Vivo com o Nassif. Então, que é exatamente o contraponto dessa apropriação do diálogo público pelo mercado, no caso do capital financeiro. A diversidade das mídias, o fortalecimento das mídias digitais com pluralidade e diversidade. Esse é o caminho do jornalismo capaz de incidir na mudança, na transformação. A grande imprensa não vai deixar de existir. Ela não vai deixar de existir. Ela tem sempre mecanismos para se regular e se autofinanciar. Você veja, por exemplo, a Folha criou um banco. Tem um banco, o banco da maquininha lá, que é o Banco da Folha. Né? Você tem outros organismos, a Abril não criou nada, quebrou, né? Aí agora tem um grupo lá com o que sobrou da Abril, tentando resgatar do ponto de vista do negócio. O Estadão também está mal das pernas, porque não soube readequar sua economia a esse modelo de transição. Gazeta Mercantil não sobreviveu à virada do século, né? Era um excelente jornal. Eu e a Darlene trabalhamos na Gazeta Mercantil nos anos 90, era o principal jornal de economia desse país. Não tinha valor econômico, não tinha para ninguém. A Gazeta era o principal jornal de economia do país. Então, o cenário o jogo está aberto. O cenário está aberto, né? Essas empresas de mercado têm dinheiro e eles fazem o jogo deles.
nós temos que ter mecanismos de financiamento da pluralidade. Nós temos que batalhar para construir modelos de financiamento que nos permitam oferecer diversidade de jornalismo qualificado. Contraponto. Dal, tem duas questões importantes. Vou fazer primeiro a da Mara, que tem a ver com o que a gente está falando agora, que o ICL está anunciando o lançamento de um projeto de soberania digital, batendo de frente, perdão, com o Google, o Meta, e sugerindo um novo cenário para o país. Talvez isso possa interromper a ação de derrubar canais de esquerda com milhões de seguidores, o que vem ocorrendo com vergonhosa frequência. O ICL se homogeneizou e, em tempo, o Moacir pergunta, se há exemplo de fundo de fomento com regras bem definidas que vem funcionando a contento no exterior. Bom, primeiro falando do ICL. O ICL, ele está jogando pelas regras do jogo. Ele está se tornando uma grande empresa de comunicação. E como uma grande empresa de comunicação, ele está diversificando não apenas o seu discurso, mas os produtos jornalísticos que ele produz, com filmes, documentários, redes sociais, com uma série de outras coisas. Ou seja, ele está se posicionando no mercado como um player importante do andar de cima da comunicação. Se isso é bom ou isso é ruim, não sei. Eu acho que eles fazem um bom trabalho em muitas coisas, em outras eu não sei se eles não estão também, de alguma forma, se elitizando, porque uh, eles estão se tornando uma estrutura com muita complexidade. Mas, ok, é um caminho, acho legal, e inclusive sou assinante do ICL, eu assino lá o projeto deles, vejo muita coisa deles e acho que eles têm. Inclusive, eu soube de fonte segura que eles estão planejando abrir um canal de TV aberta, o que seria também um outro passo muito importante nessa estruturação como um grande player. Segundo, Moacir, sim, há muitos exemplos de fundos que financiam o jornalismo. Muitos exemplos. Ou que financiam projetos especiais, que financiam reportagens, que oferecem prêmios, que financiam startups, que fazem. Tem uma série de fundos de fomento a atividades jornalísticas ao redor do mundo, principalmente na Europa, né? Ah, então, é uma questão de procurar qual se adequa melhor ao seu projeto, né? Não é uma novidade, assim, não, estamos inventando a roda. Não, essa roda já está rodando por aí. O que nós não temos é aqui no Brasil fundos que tenham realmente um impacto que possa dizer, não, esse fundo está produzindo um impacto de transformação no cenário do jornalismo brasileiro. Tudo bem, Dal, eu coloquei aqui no chat, ou chat, para quem quiser, os links dos estudos que você mencionou. E queria, como sempre, agradecer sua presença, de todos que permaneceram aqui até essa hora. Seremos pontuais, mais ou menos, 5 minutos de atraso. Eu saí 5 minutos do ar, então, compensando esse tempinho que eu saí do ar, que mais uma vez eu peço desculpas. De jeito nenhum, Dal. A gente falou da importância de ter coragem de pedir. E eu queria contar uma lembrança, entre tantas que eu tenho de você, Dal, meu amigo do coração. É, você disse uma vez, a gente estava discutindo aquele relatório
do New York Times 2020, em que eles É, faziam uma projeção maravilhosa para a sobrevivência e subsistência do New York Times, né? E aí você falou, olha, o futuro e o presente também é de quem sabe pedir. Então, nós, jornalistas, não temos essa habilidade, como você comentou, e lembrando o Roberto Miller, que foi um dos nossos, o diretor na Gazeta Mercantil, ele dizia que ele era um excelente jornalista e tão bom ele era que promoveram ele a administrador, onde ele era péssimo, né? é. Então, Bons repórteres que viraram maus editores. maus editores, maus administradores, maus gerentes, maus comerciais, representantes comerciais. Então, além da gente saber operar Zoom, desculpa até se eu fiz alguma besteira aqui na administração, mas a gente tem que operar os aplicativos, a gente tem que fazer vídeo, áudio, saber editar. Essa é a realidade e também precisamos saber pedir, fazer orçamento, projeto. Em síntese, é um pouco isso, não é? Eu acho que sim, a gente tem que saber que quando nós estamos pedindo alguma coisa, nós não estamos nos vendendo. Nós estamos, na verdade, oferecendo um produto que é o bom jornalismo, né? Quando uma pessoa de qualquer área está oferecendo um produto, ela, na verdade, ela não está se prostituindo, ela está vendendo um produto. O jornalista, quando vai também em busca de recursos para praticar o bom jornalismo, ele não está se prostituindo, ele está oferecendo um produto fruto do seu trabalho, fruto do seu da sua profissão. Então, o fato de nós apresentarmos um projeto, pedirmos recursos para desenvolver um projeto, para desenvolver alguma coisa no campo do jornalismo, não significa que nós estamos, de alguma maneira, ah, ferindo a dignidade do exercício do jornalismo. Aproveitando para finalizar, agradecer mais uma vez a você, meu querido, e falar que para tratar de desertos de notícias e não tratar apenas das questões negativas, mas quando a gente fala de futuros, a gente fala de ações que têm que ser tomadas estrategicamente no presente. Então, o próximo evento que nós vamos realizar aqui pela APJOR vai ser com a Fernanda Lara, que é a líder do Mais pelo Jornalismo, que aponta algumas soluções para enfrentar a questão do deserto de notícias, e eu sei que ela é uma das suas parceiras na Envolverde. O título da palestra, a Mara Ribeiro está falando aqui, a nossa vice-presidente, que é a experiência de resgatar o jornalismo local e o case, né? O caso mais pelo jornalismo. Vai ser no dia 30 de maio. Anota aí, Bonerges, que a gente quer ver você pessoalmente. É, dia 30 de maio, no Tapera Taperá, na Galeria Metrópole, às 10 horas da manhã ou 10h30, agora eu não me lembro, mas é pela manhãzinha. E eu queria agradecer a todos. E se puderem estar lá, dar a sua presença, seria. Fernanda Lara é uma empreendedora absolutamente inovadora. Absolutamente inovadora. Ela está fazendo um trabalho junto ao fortalecimento do jornalismo segmentado, do jornalismo local, que eu nunca vi na dimensão em que ela está atuando. Que maravilha. Olha, e para quem, assim como a Adriana, pergunta como fazer parte, segue a gente lá, a Pijor Oficial, vai em todas as redes, nos prestigie em LinkedIn, Facebook, na Se Arte. associe. Se associe e vocês vão receber o convite. A gente vai fazer o mesmo esquema de inscrições por alguma dessas plataformas. A gente está usando a Eventbrite. Vamos fazer tudo, porque o jornalismo é isso, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Então, todos estão convidados a tomar um café lá com a gente no dia 30 de maio, às 10 horas. A Mara confirma aqui. Presencialmente na Galeria Metrópole, Avenida São Luís, 187, segundo andar.
Eu quero saber isso mesmo, Adriana. Você volte para a Pijor. Precisamos de membros para dar esse novo salto e ter maior influência na mudança das políticas públicas. E em breve a gente já coloca a íntegra desta conversa maravilhosa com o nosso decano de jornalismo ambiental, social, sustentável, e que será publicada no YouTube e ficará disponível a todos, assim como todos esses saberes que a gente não tem como deixar de louvar você, Dal, por tudo que você tem feito com a sua generosidade de incluir jovens, de estar sempre com esse espírito de renovação e trazendo estudantes para perto de você, apostando nas pessoas. É uma beleza conviver. Assim eu vou ficar ruborizado, Darlene. Eu adoro você. Então, muito obrigada a todos e até a Muito próxima. obrigado por vocês terem me recebido e me dado esse espaço para conversar. Muito obrigado. Até, gente. Marlene, você encerra?